A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal do YouTube Meu Mestre em Teologia, com o pastor Ocemar Almeida. Hoje mais um estudo. Agradeço a você que já se inscreveu no canal. Curta, comenta e compartilha, que ajuda na divulgação. Hoje eu quero falar com você sobre a Septuaginta. Já ouviu falar essa palavra? Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia. 1 Pedro 1,25 diz assim: a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, você veja só o cuidado que Deus teve com a Bíblia Sagrada. Nenhum outro livro da face da terra teve tanto cuidado quanto a Bíblia Sagrada. A Septuaginta, ela é a primeira tradução da Bíblia feita do hebraico para o grego. Ela foi escrita cerca de 300 a 150 antes de Cristo. Olha essa data, hein? Antes de Jesus nascer, cerca de 300 a 150 anos antes de Jesus nascer. E durante o período helenístico, quando o grego era a língua universal. E essa versão do Antigo Testamento, ela foi amplamente usada nos dias de Jesus e dos apóstolos. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, ok? Tá? Septuaginta é somente o Antigo Testamento. E foi traduzida dos textos hebraicos antigos. Tá? Como é que aconteceu isso? Olha, segundo a tradição, diz que 72 judeus traduziram em Alexandria, lá no Egito. 72 judeus, escribas profissionais, traduziram do hebraico para o grego. O que contém a Septuaginta? A Septuaginta inclui todos os 39 livros do Antigo Testamento. Então quer dizer que 300 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento já estava todo pronto. Tá? Então a Septuaginta, ela inclui os 39 livros do Antigo Testamento, mais os livros adicionais chamados deuterocanônicos. Vamos ver isso aqui mais na frente um pouquinho, tá? O que é isso? Por que a Septuaginta foi escrita? O hebraico estava sendo menos falado pelos judeus na diáspora. Os judeus que viviam fora de Israel falavam grego. Então, a ideia era facilitar a leitura e o ensino das Escrituras para judeus gregos. A Septuaginta, ela foi usada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos para pregar o Evangelho. A Septuaginta tornou a palavra de Deus acessível ao mundo grego, preparando o caminho para a pregação do Evangelho. Então, na época, todo mundo praticamente falava grego, entendia, escrevia. As comunicações eram em grego. João 5,39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento vêm da Septuaginta. Jesus e os apóstolos usaram a Septuaginta nas suas pregações. Exemplo, Isaías 7,14 diz assim: a virgem conceberá, tá? Está na Septuaginta dessa forma. Enquanto o hebraico usa o termo mais geral para jovem. Ele diz: a jovem conceberá. A Septuaginta, ela teve um impacto direto no Novo Testamento
ajudando na evangelização. Diferenças entre a Septuaginta e o texto maçorético. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. A Septuaginta e o texto maçorético são baseados em manuscritos diferentes e algumas diferenças são incluídas. Por exemplo, no idioma original, o texto maçorético está em hebraico e aramaico. A Septuaginta está em grego. No texto maçorético tem apenas 39 livros. Já na Septuaginta tem 39 mais os deuterocanônicos, que vamos ver daqui da frente um pouquinho. A tradução, tá? A tradução é dos textos dos maçoretas, tá? Que é o original do judeu. E na Septuaginta, a tradução é grega, feita antes de Cristo. Quem é que usa o texto maçorético? Os judeus modernos e os protestantes, no caso nós, evangélicos. Quem é que usa a Septuaginta? Os judeus da diáspora e os primeiros cristãos católicos e ortodoxos. Tem versículos diferentes de um para o outro? Tem, mas são poucas, são pequenas. Algumas passagens são mais longas, outras passagens são mais curtas, mas não tem discrepância entre uma e outra não, tá? Vou dar um exemplo. Salmos 22, versículo 16, quando o rei Davi, ele escreve esse salmo profeticamente para o Messias, para Jesus Cristo, há 1000 anos aproximadamente antes de Jesus nascer. No texto maçorético, Salmo 22:16 diz assim: como um leão estão em volta das minhas mãos e pés. Já na Septuaginta está assim: transpassaram minhas mãos e meus pés, que é o texto usado na Bíblia protestante, usado no Novo Testamento. A Septuaginta preserva algumas passagens que apontam mais claramente para Jesus, razão pela qual muitos cristãos a consideram valiosíssima. A Septuaginta contém livros a mais, que são os deuterocanônicos. Aí, Deuteronômio 4, versículo 2 diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E a Septuaginta, ela inclui 7 livros adicionais não encontrados na Bíblia protestante. E esses livros são chamados deuterocanônicos para os católicos ou apócrifo para os protestantes. Quais são esses 7 livros a mais que existem na Bíblia católica até hoje? Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que tem esses 7 livros que eu vou falar para você agora. Tem o livro de Tobias, não tem na Bíblia protestante. Tem Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses 7 livros não tem na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, só tem na Bíblia católica, ok? Esses 7 livros, eles foram rejeitados pelos judeus e pelos reformadores protestantes. Por quê? Porque eles não foram incluídos no cânon hebraico. E eles contêm ensinos como oração pelos mortos. Por exemplo, 2 Macabeus 12:45 orienta isso. Só que isso não encontra respaldo bíblico no seu contexto geral. E não aparecem nos livros hebraicos, oração pelos mortos. Jesus e os apóstolos nunca citaram esses livros como escritura. Conclusão: os livros deuterocanônicos
não devem ser usados para fundamentar doutrinas, mas podem ser lidos como documentos históricos. Todo estudante, todo seminarista deve ler esses 7 livros, sim, tá? Deve ler a Bíblia no seu contexto geral, até a título de conhecimento, para não falar coisas que acha, tá? Não pode. A Septuaginta é confiável? Em João 17:17, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então a Septuaginta, sim, a Septuaginta é um documento histórico valioso, porém, foi usada nos dias de Jesus pelos apóstolos, facilitou a difusão do Evangelho, ajudou a preservar profecias messiânicas, mas com alguma cautela. A cautela é a seguinte: a Septuaginta não é superior ao texto massorético, pois é uma tradução e contém algumas diferenças. Os livros adicionais não devem ser usados para doutrinas essenciais. Concluindo, a Septuaginta é útil para estudo, mas o texto massorético é a melhor base para o Antigo Testamento. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, cerca de 300 a 150 anos antes de Cristo. Ela foi amplamente usada nos tempos de Jesus e pelos apóstolos. Tem algumas diferenças em relação ao texto massorético. Inclui livros deuterocanônicos que não estão na Bíblia protestante. É um documento valioso, mas o texto massorético é a melhor base para estudar o Antigo Testamento. Estude as Escrituras com discernimento. A Bíblia foi preservada com fidelidade ao longo dos séculos. E que possamos sempre estudar com discernimento e oração. Oremos ao Senhor. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal, é gratuito. Isso fortalece o canal e você me ajuda nessa obra missionária, na obra de ensino da Palavra de Deus. Curta, comenta e compartilha também. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por preservar a Tua palavra para nós. Dá-nos sabedoria para estudá-la e discernimento para compreender a verdade. Que possamos sempre confiar na Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.